Se você está começando no day trade e morre de medo de começar perdendo logo de cara, fica tranquilo, meus amigos, porque hoje eu vou te mostrar um robô minimamente seguro para você iniciar nesse mundo aí das automações. E quando eu digo minimamente, pessoal, é porque o risco sempre existe, tá? Isso aqui é bolsa de valores, isso aqui é renda variável. O risco de perder dinheiro sempre vai existir. Mas esse bot, pessoal, foi feito para impedir justamente de você fazer besteira aí por conta própria, tá? Então o robô vai te ajudar de que maneira? Impedindo que você clique por impulso, impedindo que você entre de maneira errada, impedindo que você não respeite os seus limites financeiros, limites de stop loss e limite de take profit. Vai impedir que você saia antes da operação, por exemplo, tá? O robô ele vai te ajudar muito nesse quesito. Obviamente que o responsável pela execução do robô é você. Se você estiver na frente da tela e quiser interferir, nada vai impedir, mas pelo menos ele vai te ajudar a controlar um pouco mais essa parte da ansiedade nos trades, tá? Esse robô, pessoal, ele vai utilizar o estocástico lento, onde a gente vai capturar a força do mercado, tá? Além disso, ele vai ter um sistema de trailing stop, utilizando uma média móvel de 9 períodos. Conforme o preço for andando a nosso favor, a nossa ordem de stop vai movendo gradativamente atrás do preço, tá? Então, turminha, esse bot, ele é simples, ele é direto e ele é ideal aí para quem quer começar com as automações no day trade, beleza? Bora aqui para a tela que eu quero explicar tudo para vocês sobre esse robô. Vamos lá. Pessoal, o bot de hoje já está montado aqui na minha tela, tá? O que eu tenho aqui é uma regra de coloração baseada na média móvel de 9 períodos e também no estocástico lento, beleza? Esse robô, pessoal, ele vai dar sinais de compra ou de venda assim que o nosso estocástico ultrapassar determinados limites que podem ser parametrizados por nós, tá? Então, esta regra de coloração aqui em questão, ela está parametrizada da seguinte maneira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O nível da venda de 25 e o nível da compra de 75. Ou seja, toda vez que o estocástico aqui passar de 75, ó, o nosso bot vai querer comprar, tá? Vou regular ele aqui, ó, 75 e aqui embaixo 25, tá? Mais ou menos aí. Então, estocástico passando aqui de 75 é sinal de compra. Passando abaixo de 25 é sinal de venda. Mas, Jean, o estocástico não serve para mostrar pra gente quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido? Serve. Mas todas as vezes, cara, em que ele está trabalhando nos extremos, significa que o mercado está muito forte e mostra pra gente oportunidades claras de entrada. Imagina você fazer uma venda aqui, ó, quando o estocástico estava em 75. Não faz o mínimo sentido, ele estava rompendo a região de preço, querendo engatar a força e o cara entra vendido. Mesma coisa aqui, pessoal. Você teria entrado comprado aqui, por exemplo, tá? Não dá. Então o estocástico, ele funciona muito melhor para capturar momentos de força, tá? Do que para capturar momentos de exaustão de preço, beleza? Até porque para você capturar momentos de exaustão, não tô falando que não funciona, tá? Mas tem que ser em regiões muito específicas, em regiões muito fortes de preço. E aí, cara, a região por si só já pode ser um ponto de exaustão de preço, já pode ser um ponto onde o preço vai parar. Você não precisaria do estocástico para isso, tá? Nota como ele pega muito bem as tendências, tá? Olha só, tendência de alta, tendência de baixa. Obviamente que ele vai errar, tá? Todo o setup erra. Por isso que existe o termo taxa de acerto, né? Nenhum tipo de robô vai acertar 100% das vezes. Mas este robô, pessoal, ele vai entrar sempre a favor da tendência, a favor da força do mercado e protegendo a sua operação com trailing stop, tá? Supondo que o seu bot entrou aqui, ó, nesse ponto, assim que o preço cruzar aqui, ó, a média móvel de 9, você vai stopar. Então os stops, turma, sempre vão ser curtos, tá? A ideia é que ele estope curto, ó. Estopou curto aqui com 75 pontos e aqui, ó, teria estopado curto com 50 pontos. Aqui teria estopado curto com 80 pontos. Porém, nos momentos em que ele dá a pernada, você consegue pegar bastante, tá? Então a gente vai poder aqui também parametrizar um alvo nas nossas operações, beleza? Então o nosso bot, por exemplo, nesse caso, entraria aqui. A gente pode colocar um alvo aí, sei lá, de 200, 300 pontos. Enfim, você vai poder parametrizar. E além disso, o nosso stop vai subindo aqui, ó, acompanhando a média. Tocou na média, ó, ele zera, tá? Vou deixar em aberto aqui para vocês também a possibilidade de colocar X pontos abaixo da média, porque às vezes na média é muito justo, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, supondo que ele entrou comprado aqui, se o seu stop está exatamente em cima da média, você já teria estopado aqui e depois entrado novamente, né? Então, a gente vai poder parametrizar X pontos abaixo da média, e aí o nosso stop vai sempre acompanhando aqui, ó, tá? Sempre X pontos abaixo da média. Se você deixar zero, ele vai ficar em cima da média, tá? Ficou bem interessante essa estrutura aqui, beleza? Então, turminha, o que acontece? Robôs de tendência normalmente costumam ter baixa taxa de acerto, tá? Abaixo de 50%, porém, as pernadas que ele pega normalmente acabam compensando, beleza? E esse aqui é um bot que vai evitar aí que você faça besteira no mercado, beleza? Outra coisa, turma, que eu vou falar para vocês o quê? Para você poder evitar momentos de consolidação e conseguir pegar o mercado mais volátil, mais rápido, o ideal é que você rode ele na parte da manhã. Nota que na parte da manhã os movimentos são mais limpos, né? Passou o horário das aberturas ali de mercado americano, do mercado à vista aqui no Brasil, nota que
até o tamanho dos candles diminui, né? E ele acaba dando mais sinais falsos. Para você pegar melhores sinais, o ideal é que você rode mais na parte da manhã, no olho do furacão ali, tá? Que é onde você vai conseguir ter uma performance melhor. Beleza? Obviamente que o tamanho dos stops também vão ser maiores, porque a volatilidade está maior, mas também os seus alvos vão ser maiores, tá? Então, uma coisa pode acabar compensando a outra, beleza? Olha só como a gente tem movimentos mais limpos, né? Logo na abertura, ó, movimentos limpos, tá? E na parte da tarde, ó, movimentos mais erráticos. Então, tente utilizar ele na parte da manhã, fechado? O bot de hoje, pessoal, tá bem interessante, tá? Esse sisteminha da regrinha aí de movimentar o stop ficou bem interessante. Então, fique comigo para você aprender no passo a passo como é que vai funcionar. Nesse vídeo a gente vai desenvolver a regra de coloração, vai desenvolver o robô para ele poder fazer as entradas exatamente quando ele ficar verde ou vermelho. Vai fazer também um sistema de trailing stop utilizando a média móvel, movendo uma ordem de stop em cima da média, podendo calibrar X pontos abaixo, tá? Isso aí ficou bem interessante. Me acompanha aí para você aprender mais essa técnica de programação, beleza? Aqui nesse canal, vocês sabem, eu já tenho aí mais de 100 vídeos ensinando programação aqui para o Profit Chart. Se você curte automação, se você quer aprender mais sobre esse tema, parar de ficar um pouco na tela, meu canal é o seu lugar, se inscreve aí. Veja se você está inscrito, muita gente assiste os meus vídeos, mas não se inscrevem. E o YouTube continua recomendando para a pessoa simplesmente porque ela gostou. Mas a pessoa às vezes nem está inscrita aqui no canal. Veja se você está inscrito, para aí um segundinho e agride aí o dedão no se inscrever, fechado? Vamos clicar aqui no editor e vamos começar a programar o bichão, tá? O robozinho de hoje, cara, vai ficar meio comprido, então vou tentar acelerar aqui um pouco, mas mantendo aquela didática de sempre, beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, a gente começa aqui capturando os valores dos indicadores. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o estocástico, a gente vai utilizar uma média móvel e também, pessoal, nós vamos utilizar aqui a média do estocástico, tá? Então vamos lá, vou começar aqui com um indicador chamado X-Stock, tá? Essa é a variável que eu vou dar aqui para o meu estocástico. Vai receber o Slow Stochastic, abre parênteses. Quando sabe parênteses, ele fala assim, ó, informe para mim o período, e aqui tem algumas coisas opcionais que você pode estar informando, tá? Nesse caso, vou informar somente o período do estocástico, tá? Vou colocar assim, ó, período estoque, beleza? Ponto vírgula. Vou precisar também aqui, turma, da média do estocástico. Então, vou criar aqui uma variável chamada xmédia, dois pontos, vai receber uma média aritmética, abre e fecha parênteses, de quem? Isso eu vou definir lá na minha input, tá? Vou escrever assim, ó, período, média, estoque. Depois eu coloco lá no input e defino. Agora eu quero uma média de quem, pessoal? Eu quero uma média do estocástico, certo? Então eu escrevo aqui, ó, x-estoque, porque é uma média baseada no estocástico, beleza? Fecha parênteses, ponto vírgula. E agora, pessoal, eu quero também uma média, tá? Eu vou trocar esse nome aqui, ó. Eu vou trocar esse nome. Vou colocar aqui média estoque. Média estoque. E aqui eu vou colocar x-média, que vai ser a média aqui do gráfico, tá? Então a x-média, pessoal, minha variável x-média vai receber o quê? Vai receber uma média, tá? Vai ser aritmética do período. Escreve assim, ó, período média, vírgula, close, que é a base de cálculo, tá? Quero uma média aqui dos fechamentos dos candles, beleza? Agora eu venho aqui na minha área de variáveis, pessoal. Escreva assim, ó, x estoque, vírgula, média estoque, vírgula, x média, dois pontos, float, beleza? Venho aqui, crio uma área de inputs e aí eu vou colocar aqui, ó, os parâmetros que eu quero alterar no robô. Então tem o período do estocástico, tem o período da média do estocástico, tá? E tem também o período da média que vai no gráfico aqui, ó. Essa média aqui que vai ser de 9 períodos, tá? E agora eu começo a parametrizar eles. Então, o período do estocástico vai ser de quanto? Qual que é o padrão aqui do estocástico? É 14, né? Então o estocástico lento 14 e a média móvel de 3. Então vem aqui no período do estocástico, coloco 14, ponto vírgula. Período da média do estocástico, coloco 3, ponto vírgula. E o período da média, coloco o quê? 9, tá? Quero utilizar uma média aqui de 9. Show de bola. A gente acabou de capturar aqui os valores dos nossos indicadores, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente já pode começar a criar os nossos sinais de compra e de venda, tá? Então vou escrever assim, ó, sinal de compra, 2 pontos vai receber, e meu sinal de venda, ó, 2 pontos vai receber. Vai receber o quê? Qual que vai ser a regrinha, pessoal, para a gente poder comprar? Primeira regra, tá? Eu quero que o meu estocástico lento seja maior do que minha média, ou seja, eu quero que ele esteja cruzado para cima, tá? Então o meu estocástico maior do que a média do estocástico. Então eu escrevo assim, ó, fecha parênteses, x estoque maior do que média estoque. Primeira regra é essa, tá? E eu quero também, pessoal, que o meu preço esteja trabalhando acima da média móvel de 9 períodos. Então escreva assim, ó, close, que é o fechamento do candle, maior do que x média, tá? E eu quero também que o meu estocástico esteja trabalhando acima de um nível para eu poder comprar. Eu vou chamar aqui de nível de compra, tá? Vou chamar assim, ó, nível compra, que vai ser de 75, beleza? E um nível da venda, tá? Que vai ser de 25, ou seja, quando o estocástico estiver acima da média, quando o fechamento dos candles estiver acima da média dos candles, tá? E quando o meu estocástico estiver acima de um nível de compra, meu robô vai comprar. Então eu escrevo assim, ó, e, abre e fecha parênteses, x estoque for maior
do que o meu nível da compra, que é o que de 75, então ele vai comprar, tá? Mas a regra para fazer o envio da ordem a gente vai fazer depois, beleza? Esse aqui é apenas o nosso sinal de compra, tá? Bom, tem aqui o meu sinal de compra, vou colocar agora aqui, ó, meu sinal de venda. Então eu dei um Ctrl C, Ctrl V, só para facilitar aqui na escrita. E é só trocar os sinais, né, pessoal? Quero que o meu estocástico esteja cruzado para baixo, né, com a média dele. Quero que o fechamento esteja abaixo das médias e também quero que o meu estocástico esteja abaixo, tá? Seja menor do que o meu nível de venda. Então troco aqui de compra para venda. Fechado? Vem aqui na área de variáveis, declara aqui, ó, sinal de compra, vírgula, sinal de venda, 2 pontos, boolean, porque ele vai retornar pra gente somente verdadeiro ou falso. Ou seja, quando meu sinal de compra for verdadeiro, retorna true. Quando for falso, retorna false, tá? Que ficou errado, né? Estocástico com K é com H, beleza? Para você que quer se aperfeiçoar mais aí na programação de robôs, cara, eu tenho um treinamento de programação de robôs. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá nesse treinamento eu te entrego mais de R$ 2.000 de bônus, 30 dias do meu robô de gradiente linear para você poder usar e já sair fazendo aí um cascalho no mercado, tá? Além de te ensinar, obviamente, do zero como estruturar um código, como criar regras de coloração, como criar indicadores, como fazer break-even, turning stop, saídas parciais, preço médio, tudo aqui via código, beleza? Treinamento, pessoal, tá em torno de 15, 16 horas já. Eu sempre vou colocando coisas novas lá dentro quando saem ou quando eu tenho novas ideias aqui que eu acho interessante, eu acabo colocando lá dentro do treinamento, tá? Então ele vem sempre sendo atualizado constantemente, fechado? Caso tenha interesse, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, beleza? Na programação, pessoal, a gente sempre faz assim, ó. Primeiro, cria um pedaço, tá? Cria um pedaço, depois testa. Porque se você fizer tudo de uma vez, a chance de ter algum erro é muito grande. Então você precisa fazer e testar. Como é que eu sei se essas regras que eu acabei de criar, de sinal de compra e sinal de venda, estão funcionando? Muito simples, eu posso criar aqui uma regra de coloração, tá? Então eu vou criar aqui, ó, vou inserir aqui um novo indicador de preço aqui em cima, beleza? E aí eu vou criar essa regrinha de coloração, tá? E vou colocar aqui nos candles. Se bater aqui com o que eu já tinha feito antes, é porque tá correto, beleza? Obviamente aqui acho que tá com uns parâmetros diferentes, eu vou ter que adequar. Mas você vai fazer o seguinte, ó. Vai criar uma regrinha aqui, ó. C, sinal de compra. Então, paint, bar, abre, fecha parênteses, CL, line, ponto vírgula. E se houver o sinal de venda, pessoal, quero pintar de vermelho. Então, C, sinal de venda, paint bar, troco aqui o CL line para 255, tá? 255 é a cor vermelha, beleza? É o código da cor vermelha. Vou salvar esse camarada com o seguinte nome: robô, underline, stock, underline, YouTube. Vou pôr entre parênteses assim, ó, seguro iniciantes, tá? Vamos ver se aceita o nome. Estratégia inválida. Então, vou apagar aqui o parênteses, tá? Salvar. E é exatamente com esse nome que este robô estará lá no pack de robôs, tá bom? Esse aqui é o robô de número 106, pessoal. Lá dentro do pack, então, já tenho 106 robôs, cara. São 106 códigos abertos para você poder aproveitar aí, tá bom? Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Ele é um programa de assinatura, você assina e toda semana que eu trago um robô novo, você vai receber lá dentro do pack, tá? Este robô que eu tô fazendo hoje vai lá pro pack também. Você vai receber ele por 1 ano, tá bom, pessoal? Uma assinatura de 1 ano. Depois que passar esse 1 ano, os robôs são seus, os códigos estão lá na sua máquina, tá? Isso aí ninguém te tira mais. Não significa que acabou 1 ano, os robôs vencem, os códigos vencem. Não, nada disso. Você baixou, é seu, beleza? A única coisa é que você vai parar de receber. Caso você queira continuar recebendo os códigos, no ano seguinte você faz uma nova assinatura, tá bom? Lá dentro já tem robô, cara, de tudo que é tipo, tá? Tem robô de preço médio, tem robô com VWAP Bands, tem robô com estocagem, tem robô com high-low, tem robô com requinhagem, tem robô para renco, tem robô para tudo que você pensar, beleza? O pack, ele é muito completo mesmo, tá? Então, dá uma olhadinha no link aí na descrição, caso você tenha interesse, beleza? Bom, turminha, vamos dar continuidade aqui. Agora que eu já tenho os meus sinais de compra e de venda, já salvei o meu robô, o que eu vou fazer? Eu vou inserir ele aqui para fazer aquela comparação que eu falei para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, inserir regra de coloração, vou pesquisar, tá com esse nome aí, ó, vou pesquisar aqui, ó, seguro iniciantes, tá? Inserir, ok. Vamos ver se bateu, tá? Provavelmente não vai bater porque aqui está com outros parâmetros, tá? Vamos ver os parâmetros que estão aqui, ó. Período da média de 9. Período da média de estocástico tá 9 aqui, então vou pôr 3 para ficar igual, tá? Beleza. Agora eu acho que vai estar tudo igual, ó. Quando aqui tá verde, aqui tá verde. Quando aqui tá vermelho, ó. Até esse candlezinho aqui pintou. Então, pessoal, aparentemente a regrinha está correta, tá? Vou fechar esse aqui e vou manter esse que eu acabei de fazer aqui, beleza? Posso inserir aqui também a média móvel para ficar mais fácil para a gente acompanhar, tá? Então, vou colocar assim, uma média móvel, e ela vai ser uma de 9 períodos, ok? Ok. Bom, agora que eu já tenho os meus sinais, turma, eu posso criar aqui meu laço para fazer as entradas, tá? Vou escrever assim, ó, se res position for igual a false, então, início e fim, tá? E aqui dentro eu coloco as minhas condições de entrada. O que eu quero? Eu quero que quando o meu sinal de compra for verdadeiro, eu quero que ele compre. E se meu sinal de venda for verdadeiro, quero que ele venda, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. E aí, ao invés de pintar, o que eu faço? Eu troco para uma ordem. Coloco assim, ó, buy at market, tá? Market, ponto vírgula. E aqui, ó, troco para sell short at market, beleza? Show de bola.
Com isso aqui, turma, o robô já vai funcionar, tá? Ele já vai fazer entradas, mas ainda não vai fazer as saídas, tá? E a saída, pessoal, agora que vem o segredinho, o macete. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Deixa o like aí se tá curtindo e bora acompanhar aqui, ó. Se o meu robô entrou comprado ou vendido, eu preciso fazer as saídas, né, pessoal? Como é que vai ser a saída, cara? Vai ser aquele esqueminha que eu havia falado pra vocês, tá? Vai vir uma ordem, ó, acompanhando a média, tá? Conforme a média for subindo, a nossa ordem aqui de stop vai subindo, tá? E esse macete que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, quando ele entrar comprado, eu preciso saber. Entrei comprado, qual função que eu utilizo para isso? Essa aqui, ó, C, is, bot. Então, início, fim. E aqui dentro, eu vou colocar o meu alvo e o meu stop, tá? Vou começar aqui pelo alvo. Se eu estou comprado, eu preciso vender, certo? Preciso vender lá no alvo. Comprei aqui, vamos supor, comprei aqui, preciso vender aqui, né? Num alvo estipulado. Então, vou escrever assim, ó, sell to cover. Por que to cover? Porque ela é uma ordem de cobertura de posição. Tá? Então, se eu estou comprado, eu preciso vender, eu vou utilizar uma ordem de cobertura, sell to cover, limite. Por que limite? Porque ela é uma ordem que vai ficar no book, tá? E qual o preço que eu quero fazer o envio? Eu quero fazer o envio do seguinte, o preço que eu comprei, tá? Buy price, mais o alvo. Buy price, pessoal, retorna o preço médio da posição, tá? No caso, a gente só vai ter uma entrada simples, então o preço médio vai ser o preço que entrou, obviamente, tá? Então, por isso que eu utilizo aqui o buy price, tá? E agora vem um macete aqui pra gente poder movimentar a ordem. Tá? Vai ser o seguinte, pessoal, uma ordem de venda de stop, como é que funciona? É assim, ó, sell to cover stop, tá? Essa daqui é a ordem. E aqui eu vou colocar o preço em que eu quero que ele acompanhe, tá? Qual é o preço que eu quero que essa ordem seja enviado. Como a média vai trocando de valor com o passar do tempo, toda vez que a média trocar de valor, o meu stop também vai trocar automaticamente, tá? Então, eu vou utilizar aqui a média como referência. Mas presta atenção no que eu vou falar agora, porque vai ter um macete aqui que vocês vão ter que fazer caso vocês queiram utilizar uma quantidade X de pontos, tá? Então eu vou escrever da maneira como ficaria e depois eu vou ter que mudar para vocês poderem entender a linha de raciocínio. Se eu fizer direto, vocês não vão entender. Então eu vou fazer de um jeito e depois vou ter que mudar, tá bom? Como é que ficaria se eu quisesse movimentar só em cima da média? Ficaria o seguinte, ó. Onde é que eu quero fazer o envio? Quero fazer o envio em cima da média, então é X média, vírgula, X média menos o offset. O que é offset, pessoal? Offset é o preço, é até onde você topa ser executado. Então, o primeiro campo é o campo onde a ordem vai ser enviada, e o segundo campo é o campo limite, até onde você vai ser executado. Porque, supondo que o seu stop está aqui ó, em cima da média, e o preço venha e bata aqui, no exato instante que ele é disparado para a corretora, o preço pode ter mudado, o preço pode ter despencado aqui, ó. E aí você precisa falar para ele até onde você topa ser executado, entendeu? Se você coloca um offset muito pequeno, supondo que seu offset seja só aqui, ó. E aí quando a sua ordem é executada, ele chega na bolsa, mas o preço já está aqui embaixo, você não vai ser executado. Então você tem que colocar um offset para garantir que você seja executado, tá? Para índice, 100 pontos, para dólar, 10 a 15 pontos, tá? Então eu vou colocar assim, ó, offset. Já vou rodar isso aqui no dólar, tá dando problema. Ajusta o offset, tá? Vai dar problema mesmo se você não ajustar. Então eu vou deixar aqui, pessoal, 25. Por que 25? Porque 25 eu sei que vai funcionar para índice e para dólar. Mas não é o ideal para índice, tá? 25 pontos é pouco. Se você for rodar isso aqui na real, aumente para 100. Beleza? Bom, então o que acontece aqui, ó? Tô fazendo um vídeo de uma ordem em cima da média, certo? Agora, se eu quiser fazer uma ordem em cima da média, menos uma quantidade X de pontos, como é que eu faço? Cara, é exatamente isso que eu falei. Média menos quantidade X de pontos. Então, supondo que a ordem está aqui, né? A média está aqui, certo? Eu quero deslocar a minha ordem de stop para fazer um envio não exatamente em cima da média, mas eu quero enviar, ó, sei lá, 50 pontos abaixo da média. Como é que eu faço? Pego aqui, ó, menos pontos, vou chamar de pontos stop, tá? Pontos stop. Então, menos pontos stop aqui. Beleza. Agora, ele vai enviar a partir da média, menos um deslocamento de X pontos, tá? É isso que ele vai fazer o envio da nossa ordem. Se eu colocar aqui 50 pontos, vai ficar 50 pontos abaixo da média. Então, eu vou colocar aqui, ó, pontos stop, vou pôr aqui 50 pontos, tá? Ponto vírgula. Beleza, pessoal. Vou declarar aqui também o meu alvo, já para sair o errinho ali. O alvo, vou colocar aqui 200 pontos. Show de bola. Agora pensa comigo uma coisa, tá? Pensa comigo uma coisa aqui, que agora que vem o macete de tudo aqui, pessoal. Isso aqui já vai funcionar. Mas se eu quero utilizar uma quantidade de pontos de stop muito grande, pode dar problema. Então você precisa prever esses problemas, tá? Supondo que a pessoa utilizou uma quantidade X de pontos, sei lá, de 200 pontos. Aí o robô fez a entrada aqui, né? A média, no momento da entrada, estava onde? A média estava aqui. Então o stop vai exatamente aqui, né? Aqui, menos uma quantidade X de pontos, supondo que seja 50, tá? Então, a nossa ordem ficaria aqui embaixo. E aí, a nossa ordem vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, certo? Porém, nota aqui o seguinte, que a distância que o cara colocou é tão grande que o preço pode passar abaixo da média e a média continuar caindo aqui, tá vendo? E aí, não é 50 pontos da média? O que vai acontecer com o nosso stop? O nosso stop vai descendo, tá? Não tem sentido, né? Então, o que a gente precisa fazer é travar esse stop. Porque se ele for sempre acompanhando 50 pontos abaixo da média, ele vai subindo com a média, mas aqui não pegou, não deu 200 pontos abaixo da média. E aí, a média começou a cair, o que vai acontecer com o nosso stop?
vai ser jogado para baixo, tá? Sempre 200 pontos da média. Você não vai ser estopado nunca, tá? Então a gente precisa prever o que o usuário vai fazer. A gente acha, não, o cara nunca vai pôr 200 pontos abaixo da média. Mas e se colocar? Você previu isso no seu código? Então aqui vem um macete, cara, para você poder fazer esse esquema e travar. Qual que é o macete aqui? O macete é a gente só movimentar o stop. O nosso stop, turma, só vai subir se a média for maior do que o último valor da média. Então vamos supor, toda vez que o valor máximo da média aqui for renovado, ele vai subindo. A partir do momento em que ele começa a cair, ó, a gente vai travar, porque o valor da média não é maior do que o valor anterior que a média havia registrado, tá? E aí, a nossa ordem de stop, ela vai parar e aí você vai ser stopado nos 200 pontos. Então ele só vai acompanhando enquanto a média está crescente, tá? Se a média começa a cair, o nosso stop não vai cair, beleza? Então preciso criar uma variável aqui, vou chamar uma variável do seguinte, ó. Se xmédia for maior do que move, tá? Variável chamada move. Então, move, vou chamar de move de compra, tá? Move de compra, vai ser a variável que eu vou utilizar para compra. Move de compra, pessoal, vai receber xmédia, tá bom? Ponto vírgula. E aí, aqui, ao invés de eu utilizar a referência do xmédia, eu vou utilizar aqui, move de compra, beleza? Ó, move de compra, tá? Vamos raciocinar aqui o que é que está acontecendo. Eu tenho um valor inicial do meu move de compra. Com quanto ele vem iniciado? Ele vem iniciado com 0, certo? Toda vez que uma variável aqui no profit ele é iniciada, ela vem com 0. Então, o que ele vai olhar? Xmédia é maior do que 0? Primeira vez, move é 0. Xmédia é maior do que 0? É. Então, atribui à variável move de compra o valor do xmédia. Então, agora xmédia e move passam a ter exatamente o mesmo valor. E aí, eu vou manter o meu stop x pontos abaixo do meu valor move, que obviamente é o último valor da média. Então, ele só vai atualizar isso aqui quando a média for maior do que move. Supondo que ele veio subindo aqui, ó, o xmédia sempre foi maior do que move, né? Sempre foi maior, tá subindo, então ele tá recebendo valor da média. Quando chega nesse ponto, ó, vou dar um zoom aqui para vocês entenderem, ó. Quando chega neste ponto, a minha média começa o quê? Cair. Xmédia é maior do que move? Não. Move é maior que xmédia. Então, ele trava o valor. Uma vez que o meu valor do move de compra está travado, minha média vai ficar travada. E quando a minha média começar a cair aqui, ó, o meu stop vai ficar paradinho, tá? Não vai ser movimentado. Eu poderia pegar aqui um exemplo, pessoal, rodando para ficar mais fácil de entender, mas vai ficar longo o vídeo até eu achar o ponto onde isso acontece, tá? Esse dia até acho que teria acontecido aqui nesse exemplo, daria para ter feito. Posso até tentar fazer depois aqui se o vídeo não for ficar longo, tá? Então, o que eu faço agora aqui? Eu venho aqui na minha área de variáveis, tá? Declaro move de compra, vírgula, move de venda, beleza? Pessoal, para venda é exatamente a mesma coisa, tá? Então eu não vou perder muito tempo explicando, eu só vou escrever aqui, ó. Say sold, eu vou escrever porque eu sempre confundo esses mais e menos aí, tá? Não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V não, senão eu vou acabar errando. Prefiro fazer a linha de raciocínio que eu sei que eu acabo economizando tempo, apesar de ter que estar escrevendo tudo, tá? Então, say sold, se eu estou vendido, eu preciso comprar, certo? Então, é buy, to cover, limit, aonde? Meu sell price menos o alvo. O que é sell price? É o preço médio da venda, tá? Como eu estou vendido, meu alvo está embaixo, então por isso que é menos, tá? Se você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você já confunde buy com sell, com um monte de coisa aqui, cara. Não compensa. Digita, vai por mim que é mais fácil, tá? Beleza. Agora eu preciso criar aqui minha condicional para verificar se a média é menor do que o move de venda. Então, se xmédia for menor do que o move de venda, então move de venda, recebe xmédia, ponto vírgula. E aí, se eu estou vendido, eu preciso fazer o stop. O stop de uma venda é o quê? Uma compra. Então, buy, to cover, stop, abre e fecha parênteses, move de venda, mais pontos de stop. Por que mais? Porque eu estou vendido, o meu stop está acima. Então, move de venda, que é o valor máximo da média que ele atingiu, mais minha quantidade de pontos de stop, tá? Vírgula, repete, move de venda, mais pontos, stop, ponto, vírgula. Beleza? Levei o que para editar? 1 minuto? É mais rápido que você dar Ctrl+C, Ctrl+V e alterar e depois ficar errado, tá? Não compensa, tem coisa que não compensa. Beleza, pessoal, acho que está certo, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Imagina comigo o seguinte, ó. Você entrou no trade, entrou comprado. O trade foi zerado. Essa variável move, ela ficou com o último valor da média, né? Então, pode dar algum problema quando ele for entrar no novo trade, porque ele está com valor armazenado, tá? Então, o que é o ideal fazer? O ideal é você zerar essa variável, beleza? Então, quando ele não tiver mais posições, eu zero, tá? Move de compra, 2 pontos, recebe 0, ponto, vírgula. E o move de venda, eu vou zerar também? Não, o move de venda eu não posso zerar. Por quê? Por que eu não posso zerar? Presta atenção nisso aqui, cara. Olha o macete aqui. Se você não deixou o like ainda nesse vídeo, cara, agora é a hora, bicho. Agora é a hora, tá? Presta atenção. Se o move de venda for 0, olha só. Quando ele entrar vendido, o que vai acontecer? Estou vendido, né? Xmédia é menor do que move de venda? Move de venda é 0. Xmédia em algum momento vai ser negativo? A média vai ser negativa em algum momento? Não vai. Como é que ela vai ser menor
do que zero. Nunca vai ser menor do que zero. Se nunca for menor do que zero, teu stop vai ficar onde? No teu stop não vai existir, porque zero mais pontos de stop não vai existir, vai dar pau no seu robô. Então, eu não posso pôr zero aqui. Pelo contrário, eu tenho que pôr um valor alto aqui. Eu vou colocar aqui, pessoal, um valor, sei lá, de 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque 1 milhão eu sei que é um valor que o índice nunca vai chegar, né? Tá aqui em 130 e poucos mil, acho que nunca vai chegar em 1 milhão. Então, ele vai começar assim, ó, move de venda vale quanto? Sei lá, 1 milhão, nem sei se eu coloquei a quantidade certa de 1 milhão aqui, tá? Mas é um número grande, o que importa é que é um número grande. Ele vai olhar aqui, ó, X média é menor do que esse valor aqui, ó, esse número grandão. Óbvio que ele é menor, porque tá em 130 e poucos mil, ó, 135.300. Então, óbvio que é menor que esse número grande. Se ele é menor, então ele já vai receber de cara o valor da média. Tá? E aí o seu robô vai colocar o stop no lugar correto, beleza? Esse aqui é o macetinho, o último macete do vídeo, daquela oportunidadezinha de você deixar o like, se você ainda não deixou, beleza? E se inscrever, obviamente, né, turma? Quer aprender sobre programação? Meu canal é o seu lugar, né? Você sabe disso. Nosso bot está pronto. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos testar o bichão aí, beleza? Vou requisitar, deixa eu ver que dia que é esse aqui, ó. Esse é dia 6, esse aqui é o dia de hoje, ó. Tá? Esse aqui é o dia de hoje. Olha que trades bons que deram hoje aqui, né, ó. Eram trades muito bons. Tá? Vamos pegar, deixa eu pegar o dia, deixa eu ver, vou pegar esse dia primeiro aqui que vai dar para testar na venda logo de cara, vai dar para testar o stop, vai dar para testar a compra aqui também, ó, beleza? Então vou pegar o dia 1º de agosto, tá? Enquanto requisita aí, pessoal, quero mostrar para vocês como é que tá o meu bot aqui, Black Box, tá? Esse aqui é o robô caixa preta, ele é um robô para você que não tem paciência para ficar programando, não tem paciência para ficar parametrizando o robô, não quer entender nada. O que você quer é rentabilizar capital médio e longo prazo. Esse robô é para você, tá bom? Nesse mês aqui, por enquanto, com R$418, na semana 496, hoje é quarta-feira, o robô nem começou a operar ainda, só operou segunda e terça, tá? Vem com resultado médio de R$3.000 por mês desde outubro do ano passado, tá, pessoal? O que significa resultado médio? Resultado médio significa que meses ele vai ganhar 3, 4, 5, 6 e meses ele pode perder 2, 3, 4, tá? Significa isso. Na média, tá sobrando aqui em torno de R$3.000, beleza? Caso você queira testar, dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Você pode testar por 7 dias gratuitamente, tá? Agora o que você tem que ter em mente é o seguinte, não é só o meu robô, é qualquer tipo de robô, é esse robô que eu tô fazendo, é todos os robôs que eu tenho aqui no canal, todos os robôs, pessoal, trabalham da mesma maneira, que é o quê? É você pensar em rentabilizar capital médio e longo prazo. Não é porque é day trade que você tem que pensar, ah, semana foi boa, semana foi ruim, um dia foi bom, um dia foi ruim. Um dia bom, um dia ruim não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Se você quiser entender mais sobre isso, sobre como se controlar mais, como controlar o seu psicológico, como pensar dessa maneira de médio e longo prazo, você vai ver que vai te trazer muita tranquilidade para seguir na estratégia, seguir na disciplina e quebrar os ciclos das perdas no day trade, tem um vídeo gratuito aqui do meu canal, vou deixar nas telas finais para você assistir após o término desse, beleza? Tenho certeza que vai contribuir muito aí para você, tá? Então, turminha, é o que eu sempre falo. Uma coisa é você olhar o resultado pronto, né? Ah, deu 3.000, deu 2.000, deu 5.000, tá? Outra coisa é você viver o dia a dia do day trade, tá? Viver é muito diferente, pessoal. Num dia, por exemplo, o robô pode estar perdendo 200, 300, 500 reais, 600 reais, cara, te dá uma... Se você ficar olhando, tá? Isso para qualquer robô. Te dá frustração, te dá ansiedade, te dá um monte de coisa. Tá? Então, o melhor é sempre não olhar, confiar naquilo que você fez, confiar na estatística e deixar o bichinho trabalhar sozinho, tá? Se você ficar olhando, existe uma grande chance de você interferir e aí toda aquela curva bonita, todo aquele seu estudo que você fez lá, vai tudo por água abaixo, tá? Então, o ideal é sempre a gente fazer, acreditar e deixar rodando como um método de rentabilizar capital médio e longo prazo, esquecer o curto prazo um pouco. Pensar sempre na forma como se fosse uma ação, por exemplo. Se você está comprado numa ação, numa Petro, numa Vale, todo dia ela vai subir um valor X em percentual, né? 2%, 3%, 4%. Mesma coisa você tem que pensar na questão do robô. Bom, tem 20 mil reais aqui. Hoje ganhou, sei lá, 200 reais. Opa, ganhou 1%. Então é assim que você tem que pensar, em termos de percentual em cima do capital. Tá? É a melhor forma para você começar a quebrar aquele ciclo vicioso. Ah, eu perdi 200. Não, você não perdeu 200, você perdeu 1%. É assim que você tem que pensar, tá? Senão o negócio não vai para frente. Beleza, pessoal? Bom, já tô com um replay aqui requisitado. Vamos parametrizar o robô. Presta bastante atenção como é que você vai fazer para parametrizar ele, caso você for rodar, tá bom? Aqui na tela geral, pessoal, vamos deixar padrão 1 minuto, um contratinho apenas, tá? Na aba de entrada, obrigatório, realizar mid orders no fechamento do candle, tá bom? Na aba de saída não põe nada, na aba de risco, você pode colocar aqui para garantir um lucro ou um prejuízo no dia. Isso aqui vai conforme os seus estudos, tá bom? Eu não fiz estudos dessa estratégia, tá? Recomendo que você faça os estudos, rode backtest, rode replay na sua conta antes de fazer qualquer coisa por para rodar, tá bom? Aqui nós vamos selecionar a estratégia. Como é que é o nome do robô? Tá aqui, ó. Selecionei, tá? Na edição de parâmetros, vou fazer o quê? Vou deixar padrão, ou seja, acima de 75 compra, abaixo de 25 vende, período de estocagem 14, período da média 3, período da média dos candles 9, no alvo de 200, quantidade de pontos de stop, o alvo eu vou pôr maior, tá? Vou pôr aqui 500 pontos pra gente poder ver bem a movimentação de stop, tá? Ponto de stop, 50 pontos.
Então, eu vou até aumentar isso aqui, pessoal. Vou pôr pra 100 pra gente poder ver ele travar quando a média vai vindo contra, tá? E o offset pode deixar em 25, beleza? Só vai sair, vamos dar o play no replay, vamos dar o play no bichão aqui e vamos ver se ele executa tudo certinho, tá? Bom, o mercado abriu aqui, se ele fechar vermelho, ele vai entrar vendido, vai colocar o stop 50 pontos acima da média. Olha lá, fez a venda, pausei, vamos ver aqui, ó. Então colocou aqui, pessoal, 50 pontos acima da média, tá? E colocou o nosso alvo aqui, que estava em 500 pontos, né, ó, 500 pontos, tá? O que a gente tem que ver agora é o seguinte, ó, se essa média aqui, ela começa a subir, o nosso stop não pode subir, tá? Por isso que eu já coloquei um stop longo aqui, beleza? Obviamente que eu recomendo que você pule essa parte da abertura aqui, se for ligar, cara, liga depois das 9h40, 9h50, tá? Que já passou o momento da volatilidade maior do início do pregão, já passou o gap, tá? Então ele... a média que já está considerando os últimos 9 períodos, já está tudo certinho, tá? Então eu recomendo que você pule essa parte aqui da abertura, pelo menos, tá? Depois, obviamente, que nem eu comentei, a melhor parte aí é onde tem um pouco sim de volatilidade, período de abertura das ações, onde o mercado dá aquelas pernadas, né? Nota aqui, pessoal, que a média subiu, né? E o nosso stop ficou paradinho lá, ó. Tá vendo? Nosso stop ficou paradinho. E conforme o preço vem descendo, ó, ele vem movimentando X pontos acima da média, tá? Vamos ver ele estopado, daqui a pouco ele vai entrar na compra. Vamos ver se ele vai executar certinho também na compra, tá? Tá por enquanto aqui no 910. Ó, a média foi maior, não subiu a ordem. Beleza, foi estopado. Vamos ver agora uma oportunidade de compra. O que a gente precisa ver aqui então, para ele poder comprar? Fechamentos acima da média, o estocástico cruzado a favor do trade, ou seja, cruzado para cima com a sua média, e o estocástico trabalhando acima de 75 pontos, tá? Olha lá, pessoal, sinal de compra aqui armando, tá? Olha lá, entrou comprado, stop X pontos abaixo da média. A gente já viu que ele entrou. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou zerar, tá? Eu vou zerar. E eu vou trocar aqui, ó, para 0. Pontos stop. Tava 100, né? Vou colocar 0 aqui, tá? Ok? O que que vai acontecer agora? Assim que fechar o candle, ele vai entrar comprado novamente porque existe condição. E o nosso stop vai ficar cravado em cima da média, tá? A gente vai conseguir ver isso. Então, se você coloca 0, fica exatamente em cima da média. Não existe deslocamento. Olha lá, ó, pausei. Já, mas a média não está aqui, cara. Por que que ele colocou aqui? Porque a gente está utilizando aqui fazer envio de ordens no fechamento do candle, ou seja, o candle confirmou verde, ele vai fazer envio de ordens em cima da média da onde? Do candle que está fechado. Onde é que está a média do candle fechado? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, tá certinho. Se você coloca realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, relou verde aqui, ó. Piscou verde, ele vai entrar, não vai esperar o fechamento. E aí o stop vai ficar certinho em cima do candle que está aberto, tá? Mas nesse caso, como a gente está utilizando no fechamento, ele desloca para o candle que já está fechado. Beleza? Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos ver ele fazer a movimentação. Olha lá, ó. Tá movimentando, bonitinho, protegendo o trade. Cara, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Essa última oportunidade de deixar o like. A gente se vê no próximo vídeo. Boa semana a todos. Forte abraço, meus amigos. E até mais.